Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Fala galera, olha só, então vamos lá, vamos continuar nosso curso de orçamento público. Lembrando que nós estamos agora na aula 4, na aula que trata de receitas públicas, e nós vamos iniciar agora a parte 2 dessa aula com mais algumas classificações da receita pública, tá bem? Olha só, estou aqui para vocês. Seguinte, peço mais uma vez, você que está chegando, está vendo esse vídeo aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreve. Lembra de curtir o vídeo se gostou no final e compartilha esse canal para os seus amigos, para nas suas redes sociais, WhatsApp, pode compartilhar onde você quiser. Vamos fazer o canal crescer e que eu estou buscando parcerias para tentar eliminar essas propagandas e dar um jeito de financiar o canal, tá bem? Então, vamos lá. Das classificações dos tipos de receitas, eu trouxe, e deixa eu esconder isso aqui por enquanto, eu trouxe algumas para apresentar aqui para vocês, algumas das classificações de receita mais usuais que acabam caindo em provas e exames. O que não quer dizer que você não possa encontrar em outros livros outras classificações. Vai encontrar em outros livros classificações de receita diferentes das que eu vou apresentar aqui. Um número maior de classificações. Não tem problema, as classificações variam de autor para autor, são muitas na verdade, mas aí, verificando algumas provas, eu acabo trazendo para você aqui aquelas que aparecem de maneira mais recorrente, tá bem? Então vamos lá, primeira classificação, divide a receita entre receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Vamos fazer a leitura primeiro da receita orçamentária. São todos os ingressos de recursos que se incorporam definitivamente ao patrimônio público, ou seja, podem estar previstas na LOA ou não. Exemplos, as taxas, impostos, as receitas patrimoniais, operações de crédito, alienações de bens, transferência de capital e correntes e etc. Então, receita orçamentária, e já desmistificando aquilo que algumas pessoas entendem, receita orçamentária não é aquilo que vem originalmente previsto no orçamento, porque elas podem ser previstas no orçamento ou não. A previsão do orçamento é algo anterior à publicação. O recurso orçamentário ele pode vir depois a ingressar no orçamento através de créditos adicionais, e aí não seria um caso de vir na LOA, mas sim de ser incluído na LOA. Mas a receita orçamentária essencialmente não é se está ou não está na LOA, e sim aqueles recursos que ingressam definitivamente ao patrimônio, tá bem? Cuidado que essa definição parece muito com outra que a gente vai ver agora há pouco, daqui para frente, mas cuidado para não confundir. Grava, receita orçamentária são os ingressos que se incorporam definitivamente ao patrimônio. E a receita extra-orçamentária, de outro modo, são todos os ingressos e recursos que não se incorporam definitivamente ao patrimônio público. Sua realização não se constitui em renda para o Estado e sua arrecadação independe da execução da autorização legislativa. São exemplos disso os réis a pagar, os calções espécie, as fianças, depósito de terceiros e depósitos judiciais. Então, o recurso orçamentário, basicamente aquilo que depende de autorização legislativa, tem que estar no orçamento, né, ser previsto no orçamento, ou ser incluído no orçamento por créditos adicionais. Já o extra-orçamentário é aquilo que ocorre independente da autorização legislativa. Essa definição parece muito com a que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre efetiva e não efetiva. Mas, como eu falei, se você está fazendo algumas anotações, pausa o vídeo um pouquinho, faça suas anotações e daqui a pouquinho a gente vai diferenciar sobre a receita efetiva e a não efetiva. Vamos seguir? Outra classificação é receita pública efetiva e receita pública não efetiva. Vamos ler primeiro a efetiva. É aquela que o ingresso dos recursos não foi acompanhado de registro de reconhecimento do direito e não constitui obrigação correspondente. Ou seja, é todo aquele recurso que ingressa e que não cria automaticamente uma obrigação futura de devolução, de saída. São as receitas que alteram possivelmente a situação líquida patrimonial no momento do seu reconhecimento. Trata-se de um fato contábil modificativo aumentativo, ou seja, para quem está estudando contabilidade pública comigo, a gente já viu, isso é uma variação patrimonial aumentativa ou uma VPA.
Isso é o reflexo contábil da receita pública efetiva. Então, a receita pública efetiva é aquela que ingressa sem o surgimento de uma contraprestação, o reconhecimento de uma obrigação. Já a não efetiva, de outro modo, é aquela em que ingressa, é aquela em que o ingresso dos recursos foi acompanhada de registro. Sério, pô. Receita pública efetiva. Por outro lado, a receita pública não efetiva é aquela, acompanha aqui, que o ingresso do recurso foi acompanhado de registro de reconhecimento do direito. Essas receitas não alteram a situação patrimonial. Há uma simples troca de elementos patrimoniais. Trata-se de um fato permutativo. É o reconhecimento de um direito ou de um bem, mas automaticamente o reconhecimento de uma obrigação passiva, uma contraprestação daquele recurso. A efetiva é aquela que entra sem a obrigação de contraprestação, sem a obrigação futura, e a não efetiva é aquela que entra com a obrigação de devolução, com a contraprestação. Aí você pode estar nessa hora, mas ficou um pouco confuso, professor, com a receita orçamentária, extra-orçamentária. Vamos avançar aqui para você ver uma coisa. Receita pública original é a receita. As receitas originárias são provenientes do patrimônio público, bens e direitos, oriunda das rendas produzidas pelos ativos do poder público, pela cessão remunerada de bens e valores ou aplicação em atividades econômicas. O Estado obtém essas receitas colocando parte do seu patrimônio à disposição da sociedade, que paga pela sua utilização. Então, receita pública originária é aquela em que a administração pública explora o próprio patrimônio para auferir renda, seja mediante aluguel, seja mediante rendimentos em aplicações financeiras. Mas é o patrimônio da instituição que vai ser colocado à disposição e vai ser cobrado um valor para isso. Um exemplo clássico, se você estudou na rede pública de ensino, municipal ou estadual, era muito comum a figura de alugar a cantina. Você está estudando numa escola pública, um prédio público, patrimônio público. O aluguel daquele espaço onde funcionava ou funciona a cantina é uma receita pública originária. É o patrimônio público que está sendo explorado. É um espaço do prédio público que está sendo colocado à disposição de um particular e ele paga por isso. Então essa receita é a receita pública originária, é aquela que vem do patrimônio da própria administração, assim como rendimentos financeiros de aplicações de recursos públicos. Porque muito dinheiro público acaba ficando parado eventualmente em algumas contas e isso gera rendimento. Isso também é uma receita pública originária. Aí você pensa, mas não é muito comum acontecer isso e não deve ser uma parcela significativa da receita. E realmente não é. A receita pública originária é uma parcela insignificante da receita. Então, ela não compõe basicamente, a grosso modo, os recursos para custeio da máquina pública, da máquina administrativa, do investimento nos recursos públicos, em serviços públicos, em potencial de serviço e no patrimônio, no incremento do patrimônio. Esse maior volume de rendimentos de receitas públicas vem da receita derivada, que se chama receita derivada. Ora, se a originária é aquela que se origina do patrimônio público, a derivada é aquela que deriva do patrimônio de outras pessoas, dos administrados, de mim, de você, de todo mundo, no fim das contas. Receita pública derivada, vamos ver a definição. São receitas obtidas pelo Estado mediante sua coercitividade. Aí para quem está estudando direito administrativo, lembra que coercitividade é o poder de invadir o patrimônio, o poder de exigir o cumprimento de alguma norma, poder coercitivo, poder extroverso, são termos do direito administrativo que nos interessam aqui. O Estado exerce a competência e tributa os rendimentos e o patrimônio das pessoas e das empresas, exigindo que o particular entregue uma determinada quantia na forma de tributos, penalidades, indenizações, restituições
E alguns exemplos da receita pública derivada, nós temos a receita pública tributária, receitas de contribuição e etc. Então, receita originária, aquela que é auferida pela exploração do patrimônio do próprio ente público, o patrimônio público, aluguéis e rendimentos. Já o derivado, aí você deve ter percebido que a receita pública derivada é a grande maioria da receita pública e você não está errado em pensar isso, porque é sim receita pública derivada, aquela que deriva do patrimônio dos administrados. Tá bem? Eu falei agora há pouco que a gente ia avançar sobre receita orçamentária, extra-orçamentária, receita efetiva e não efetiva. Estou avançando para as classificações, mas lá na parte das questões de concurso a gente vai comentar mais a respeito, tá? Então, se você ainda está com dúvidas sobre orçamentária, extra-orçamentária, efetiva e não efetiva, segura aí que a gente já vai esclarecer um pouco mais, tá? Seguindo, e importante lembrar que essa receita é derivada porque, já comentei, deriva do patrimônio dos particulares, da sociedade em geral, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Mas vamos seguindo, porque nós temos ainda a classificação entre receita ordinária e a receita extraordinária. Receita ordinária ou comum, ordinária no direito administrativo, no orçamento público, em direito financeiro, ordinária diz respeito àquilo que é comum. Então, receita ordinária são as receitas que ocorrem regularmente em cada período financeiro. São aquelas que correspondem a receitas correntes e são fontes permanentes e regulares de receitas destinadas a financiar as despesas públicas. Nós temos impostos, taxas, contribuições. Então, como receitas ordinárias, são aquelas que sempre acontecem, aquelas que ocorrem corriqueiramente, normalmente, comumente, é aquelas que sempre ocorrem. Já a extraordinária, ou o nome, receita extraordinária, ou seja, é fora do comum, são aquelas que decorrem de situações emergenciais ou outros de caráter eventual. Ingressam nos cofres públicos em caráter excepcional ou temporário. Exemplo, empréstimos compulsórios, doações, até porque não dá para tratar empréstimos compulsórios e doações como situação comum. São situações extraordinárias, situações que não ocorrem corriqueiramente, situações que são ligadas a fatos pontuais. Então, por isso são tratadas receitas extraordinárias, tá? Nós temos a ordinária ou comum, extraordinária, aquela que é incomum, pouco acontece, tá bem? Seguindo, e importante destacar também que, em obediência ao princípio orçamentário da universalidade e para evidenciar a informação contábil completa, deve-se demonstrar o montante dos recursos que o ente tem a competência de arrecadar, mas que não ingressam nos cofres públicos. Aí você fica, o que é que isso significa, professor? O princípio da universalidade, ele exige que a apresentação dos valores totais, todas as receitas e todas as despesas. A gente viu nossas primeiras aulas desse curso de orçamento público, falamos sobre o princípio da universalidade, que deve conter todas as receitas e todas as despesas. E aí, só reforçando, por força do princípio da universalidade, a administração pública também deve demonstrar, em documentos anexos separados, toda a arrecadação possível de acontecer. Todo aquele valor que poderia ser arrecadado, mas que não ingressam nos cofres públicos. Aí você vai imaginar que existem alguns tributos, algumas modalidades de rendimento que poderiam ingressar no cofre público, mas não ingressam, algumas isenções, algumas anistias, tudo isso que é potencial de arrecadação, mas que não entra. O princípio da universalidade exige que a administração pública demonstre tudo aquilo que poderia receber, mas que, por um motivo ou por outro, acaba não ingressando nos cofres públicos. É uma matéria que você pode buscar também conhecimento junto ao Código Tributário Nacional. E lembrando que a qualquer momento você pode pausar esse vídeo e qualquer dúvida mais aprofundada sobre o tema, você pode recorrer ao seu buscador de preferência, que a internet hoje, sabendo utilizar corretamente, ela vai trazer um leque infinito de informações para você, tá? Mas seguindo, registre-se o papel que deveria ser, o total que deveria ser arrecadado e, em seguida, registra-se em conta retificadora
a renúncia como dedução da receita. Você aí que eventualmente pode ter financiado sua casa por algum programa habitacional que teve subsídio do governo, o governo teve que declarar o valor do subsídio como potencial de receita e automaticamente declarar a anistia, no caso, descontos, abatimentos, isenções, especialmente isenções e anistias são as modalidades de renúncia mais comuns, e aí você pode buscar mais informações no Código Tributário Nacional ou em Direito Tributário também. Então, é preciso declarar tudo, inclusive aquilo que poderia receber, mas que por algum motivo não se recebe. Mas, seguindo a nossa classificação, nós temos aquela classificação que eu acho que é a mais famosa de todas, é a classificação entre receita corrente e receita de capital. Inclusive, a próxima aula a gente vai destrinchar toda essa classificação. Já convido você a ficar aí no canal e assistir a próxima aula. Receitas correntes constitui-se das receitas tributárias, de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço e outras, e ainda as provenientes de recursos de financiamento recebido de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificadas como despesas correntes. Aí você fica, qual é a lógica? Receitas correntes, despesas correntes. Mas o que é corrente? Corrente é tudo aquilo que é custeio, tudo aquilo que é manutenção, tudo aquilo que é toda aquela despesa que é realizada apenas para manutenção, a manutenção da máquina funcionando, manutenção dos órgãos públicos. Daqui a pouco a gente dá mais alguns exemplos, mas nas despesas correntes, imagine tudo aquilo que mantém o órgão público funcionando, tá? Já as receitas de capital, aí vamos lá, são as provenientes de realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívida, da conversão em espécie de bens e direitos e recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificadas como despesas de capital. Aí aqui eu convido você a entender o que é despesa de capital. É aquela despesa que incrementa o patrimônio. São chamados investimentos públicos. É construir um prédio, comprar um equipamento, comprar uma máquina, comprar computadores, fazer uma obra de grande vulto, fazer tudo aquilo que incremente o patrimônio. Então temos por receita corrente tudo aquilo que é utilizado para custear a manutenção da máquina administrativa e como receita de capital, todo aquele desembolso que serve essencialmente para investimentos, incremento do patrimônio público, incremento patrimonial. Então, corrente e capital, vamos só fazer umas questões de concurso agora para a gente consolidar um pouco mais esse conhecimento, tá bem? Vamos lá, e aí, estou aqui novamente e convido você o seguinte, eu sempre convido, né? Dá uma pausazinha, lê a questão, tenta responder sozinho e a gente já vem em seguida, se achar necessário. São ingressos de recursos financeiros que integram a lei orçamentária anual aqueles oriundos de operação de crédito. São recursos financeiros que integram a lei orçamentária anual aqueles oriundos de operação de crédito. Eu estou perguntando se operação de crédito é receita orçamentária. E aí, certinho, a gente viu lá, a operação de crédito é das modalidades de receita orçamentária. Seguindo, a receita ordinária é aquela que o Estado aufere por exercer a sua competência e o seu poder de tributar os rendimentos e o patrimônio das pessoas e das empresas, exigindo compulsoriamente que o particular entregue uma determinada quantia na forma de tributos. Beleza, existe uma classificação de receita especialmente para isso. Mas é a receita ordinária que diz isso? Que é aquela que eu exploro o patrimônio dos outros? Não. Essa é a receita derivada. É aquela que deriva do patrimônio dos administrados. Eu vou lá e exijo do administrado que ele me pague alguma coisa. Então, a classificação está toda bonitinha, mas ela refere-se à receita derivada. Opa! Só antes da gente concluir, eu queria fazer um pouco mais, alguns comentários sobre o que eu coloquei de receita corrente de capital. Imagina que você tenha um prédio público, uma instituição pública, um hospital. Vamos comentar um pouco sobre um hospital. O hospital público, ele
necessariamente vai consumir recursos para pagamento de energia elétrica, pagamento de água, salário dos servidores, compra de materiais de consumo, materiais utilizados nos procedimentos médicos. Todo esse desembolso para manutenção do hospital é a chamada despesa corrente, e para isso eu utilizo apenas receitas correntes. Por outro lado, a compra de um equipamento, a construção de uma nova ala do hospital, a compra de computadores para informatizar o atendimento, melhorar o atendimento, toda aquela aquisição que eu faço para incrementar o patrimônio é considerado receita de despesa de capital, e para isso eu tenho que utilizar receitas de capital. Mas como a próxima aula é só sobre corrente e capital, eu vou deixar para tratar um pouco mais desse assunto à frente. Já o tema que a gente deixou também aqui para o final, que foi a diferenciação entre orçamentária, extra-orçamentária, efetiva e não efetiva, eu quero só que você lembre que a orçamentária é aquela que depende da autorização legislativa. A receita orçamentária depende da autorização legislativa, ou a previsão na LOA, ou a inclusão na LOA através de créditos adicionais. A extra-orçamentária é aquela que não depende da autorização legislativa, é aquela que ocorre independentemente do Poder Legislativo autorizar ou não autorizar alguma coisa. Já a receita efetiva, que é a que ingressa definitivamente no cofre público sem a obrigação de contraprestação, ela configura-se como uma variação patrimonial aumentativa, ingresso no cofre público sem criar obrigação de devolução. É a receita pública efetiva. Receita pública não efetiva é aquela que ingressa no cofre público com condição de obrigatoriedade, com contraprestação, com obrigatoriedade de saída. E aí nós temos exemplos: calções, fianças, garantias, valores que ingressam no cofre público, mas que criam obrigatoriamente um passivo, uma obrigação de devolução, e não pode ser usado então para manutenção da máquina nem para investimento. A efetiva pode ser utilizada para custeio e pode ser utilizada para investimento. Então, é só um pouquinho essa definição para entender um pouco melhor. Se ainda persistir a dúvida, você vai encontrar bons materiais na internet, vai encontrar livros em PDF, vai encontrar com preço bem acessível, apostilas gratuitas, muita coisa. Usa a internet como a sua ferramenta de estudo, um aliado aos seus estudos, tá bem? E vai, claro, fazendo mais questões, exercitando cada vez mais, que você vai percebendo as particularidades das bancas, especialmente aquela que você vai, aquela em que você vai concorrer a uma vaga, para consolidar esse aprendizado, tá bem? Mas por hoje era o que a gente tinha para comentar. Agradeço você por ter assistido mais essa aula. Espero que continue aí no canal. Até mais e bons estudos!